Olá, boa noite. Vamos então falar hoje Namastê. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a mente humana, o poder da mente e das crenças, né? Aquilo que nós acreditamos e o poder da mente, como ela vivencia todas essas situações, como ela se processa no nosso dia a dia, né? A mente humana é um instrumento extraordinário, capaz de criar realidades inteiras a partir de pensamentos. E quando se fala que tudo que ela pode conceber e acreditar pode ser alcançado, está se referindo à capacidade inata do ser humano. Então, o ser humano ele já vem com a capacidade de co-criar as coisas, de criar a sua vida, pelo menos, né? Aqueles seus sonhos, as vivências pessoais, né? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Isso. Então, o que acontece, né? O ser humano ele pode moldar o mundo ao seu redor a partir das suas ideias e convicções, né? Ao conceber algo, a mente começa a delinear um plano, né? Quando você quer fazer alguma coisa, você começa a montar um plano, né? Para você vivenciar aquilo, né? Como é tudo que você vai fazer, você tem que fazer um projeto, tem que fazer um planejamento, e você faz um plano, uma visão do que deseja alcançar. E, no entanto, o simples ato de conceber não é suficiente. Então, não adianta, de repente, a gente faz o plano, a gente fala, eu quero isso, aquilo, tudo bonitinho, coloca no papel e acha que vai realizar aquilo, isso não é suficiente. É a crença, acreditar que nós somos capazes de realizar alguma coisa a partir do que nós montamos, do projeto que nós fazemos, né? É que impulsiona a ação, transformando o que era apenas uma ideia em uma busca concreta. Porque quando a gente planeja, quando você faz ali, monta o esquema, você vai atrás, você faz acontecer. Assim é como uma casa, o arquiteto ele faz a planta, né? O construtor ele vai lá, ele começa a construir, ele faz o alicerce, faz a casa, depois nos acabamentos ele vai projetando aquilo. Assim é a nossa mente. A gente projeta uma coisa, eu quero tal coisa para o meu futuro, e você vai batalhar em cima daquilo, né? Eu quero ter a seguinte profissão, você vai batalhar, então você faz o projeto do que você quer. Eu quero ter um relacionamento legal, quero uma pessoa assim, e você começa a vivenciar aquilo e você vai em busca. Se você quer uma pessoa legal, uma pessoa que vive em casa, uma pessoa carinhosa, você não vai procurar uma pessoa num barzinho. Não tem como. Então, quando você projeta, você começa a buscar onde você vai encontrar aquela pessoa, onde você vai encontrar aquele companheiro, e você começa a vivenciar aquilo e colocar a sua mente naquilo, vivenciando, fazendo as coisas acontecerem, né? Transformando o que era apenas uma ideia em uma busca concreta. A crença é o combustível que mantém a motivação viva, mesmo diante dos desafios e das adversidades. Né? Mesmo que alguém venha e fale para você, isso é impossível, mas se você acredita, você consegue. Né? Basta que você acredite e você vai atrás daquele sonho, você impulsiona aquilo, você faz, né? Você consegue. O problema, né, quando eu sempre falo, as pessoas contam as coisas para outras pessoas, a pessoa fala, mas isso é muito difícil. Na hora que a pessoa fala aquilo, né, a pessoa que está vivenciando, ela desanima, ela para, ela começa, é verdade mesmo, eu não vou desistir, porque tudo é difícil, tudo requer sacrifício, tudo exige que a gente se dedique naquele projeto que a gente está fazendo. A lei da atração é a criação da realidade. No âmbito espiritual e místico, o poder mental é associado à lei da atração, a ideia de que pensamentos positivos atraem resultados positivos. Pensamentos negativos atraem energias negativas. Quando você acredita verdadeiramente em algo, né, nós emitimos uma energia que atrai circunstâncias, atrai pessoas,
né? Atrai a oportunidade, né? Que ressoam com a nossa crença. É incrível, porque quando você começa a se projetar, quando você começa a ter ideia de fazer uma coisa, de repente você sai na rua, você só depara com aquilo. Eu me lembro, quando eu dava aula na Igreja dos Mormons, né, todo lugar que eu ia, eu encontrava os missionários mormons. Em todos os lugares que eu ia, eu encontrava. E depois que eu não fui mais, não parei de dar aula para eles, eu nunca mais encontrei mormon na minha vida. Nunca mais encontrei missionário, nem se fala, nem parece que existe mais. Né? Interessante, comecem a fazer essa observação e vocês vão ver quando vocês estão vibrando numa energia, né? Por exemplo, você está numa igreja, né? Evangélico, por exemplo, está numa igreja, em todo lugar que ele vai, encontra um membro da igreja. Oi, irmão, tudo bom? Não sei o que lá, tal. Agora, se ele não está, ele não encontra. Não é interessante? Isso já pararam para pensar? Tem que pensar nisso, né? Porque a gente está vivenciando aquilo, então a gente está atraindo, a gente atrai, as energias se atraem. É muito interessante isso, né? Essa perspectiva sugere que o universo é um campo de possibilidades infinitas e que nossos pensamentos e emoções agem como imã, né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções é como um imã. Quando você começa a projetar uma coisa, você atrai aquilo, né? E acontece. Mentalmente sintonizados para receber. E se nós acreditamos na nossa capacidade de realizar um objetivo e mantivermos essa crença de forma consistente, o universo se alinhará para nos ajudar a alcançá-lo. Isso acontece. Pode fazer um teste, que vocês verão que acontece. A importância da ação. Também não basta, de repente, se fazer um projeto. Né? Eu quero isso, eu quero ser um engenheiro, eu vou estudar, eu vou ser engenheiro. Né? Mas, de repente, você se forma engenheiro e fica de braços cruzados dentro da sua casa. Não adianta nada. Você precisa impor uma ação. É daí quando eu falo, né, a carta do mago, ele cria, ele coloca a ação naquilo para fazer. Né? Quando eu falo que o tarô, os arcanos maiores, eles são realmente para desenvolver o nosso poder mental, né? Vem pessoa que fala, você não sabe nada, está falando. É só observar essas coisas. São pessoas que não alcançam esse tipo de ensinamento pelo qual eu estou falando, porque se você for atuar na energia do mago, né? Você projeta, ele está com tudo ali na mesa, ele projeta e ele faz a ação, ele faz acontecer, ele faz a mágica. Por isso que ele é o mago, ele faz a mágica para aquilo acontecer. Agora, se de repente ele está com tudo ali na mão, né? Que nem o caso do cara que é formado em engenheiro e não sabe batalhar, ele não consegue. Né? Ele não faz, é o lado negativo da carta do mago. Assim é o eremita, quando ele se isola para ele pensar, não adianta nada ele ficar isolado de tudo, de todos, e não pensar em nada. Ele deve se isolar, ele deve pensar o que ele está processando dentro dele, o que ele já fez para alcançar os objetivos que ele idealizou um dia, ou se ele não fez nenhum, né, ele precisa fazer, é quando aparece a carta 6, que tem que fazer a escolha. Você tem que escolher um objetivo. Se quer ter um relacionamento legal, você tem que fazer planos, fazer projeto, cuidar do relacionamento. Eu sempre falo, o amor acaba quando há falta. Não basta só, eu quero me casar, eu quero ter uma casa, quero ter uma família, eu quero ter um marido que me dê tudo, que isso, aquilo. Casa, fica lá dentro de casa, não cuida mais da autoestima, não cuida mais de si, parou de estudar, não tem mais amigo, não tem nada, porque casou. É quando o casamento acaba. É quando acaba, porque teve a falta do quê? Das amizades, a falta da autoestima, a falta de investir em si mesmo, a falta de continuar evoluindo. É isso que a gente tem que estar atento. Porque se nós não estivermos o tempo todo atento naquilo que nós sonhamos, naquilo que nós vivenciamos e queremos construir para nós, não tem como. A vida é constante. A vida ela não para. A energia ela está mudando constantemente, ela está evoluindo, ela está expandindo, evoluindo, criando, crescendo, cocriando, fazendo as coisas acontecer. E se de repente a pessoa ela não faz nada, né? Daí que acontece? O destino, o universo, ele movimenta o tempo todo.
vem uma energia do universo, te dá uma rasteira, para a pessoa aprender que ela não pode ficar inerte, ela não pode ficar parada. Ela tem que continuar, ela tem que movimentar aquilo lá. E, de repente, ela tem um plano, né? Mas ela tem uma crença presa lá atrás, quando falaram alguma coisa para ela. E ela fica travada. Se ela não vai buscar, não destravar o que ela tá tendo problema, resolver o problema, ela não segue em frente. É por isso que eu falo, você tem que cuidar da criança interior, você tem que cuidar de você. Antes de fazer um projeto, você buscou dentro da sua espiritualidade, dentro da sua alma, vamos dizer assim, né, do seu espírito, ou da sua mente consciente, o projeto que você vai desenvolver, você não encontrou nada lá que vai ser um entrave para você não dar continuidade? Né? Daí as pessoas, não, nem foi buscar, só saiu, encontrou um ser de luz, vamos lá, vamos namorar, e pronto, não pensa em nada. Assim não funciona. Não funciona, daí aparece uma torre, aparece lá, no baralho cigano, lá, o caixão, lá, dizendo que é fim do ciclo, por quê? Porque a própria pessoa não pensou. Ela fez as coisas no oba-oba, não vamos fazer para ver o que acontece. Sem responsabilidade das escolhas que fez. Né? Então, é muito importante isso. Né? Nós precisamos, né, atrair para a nossa experiência que estamos mentalmente sintonizados para receber. Constantemente, a gente precisa estar mandando essa energia para o universo que você está pronto para receber aquilo que você idealizou. Como eu faço isso? Agradecendo. Gratidão porque eu já consegui aquilo que eu queria. Eu vou partir para outro projeto daqui para frente, porque aquele já está resolvido. Não tem nada atrapalhando na minha mente, a minha mente está tranquila, eu estou fazendo, não tem crença que vai fazer eu parar, porque eu vou dar continuidade. Né? E se acreditamos na nossa capacidade de realizar um objetivo e mantivermos essa crença de forma consistente, o universo se alinhará para nos ajudar a alcançá-lo. É aquilo que eu sempre falo, né? As pessoas mais entendidas, elas vêm ao nosso alcance. Né? Um extraterrestre, um ser super evoluído, ele vem e traz através de sonho, olha, faça isso, em determinada coisa, você precisa fazer isso. E a pessoa acorda, daí ela teve uma ideia, ela nem sabe de onde veio. É a intuição falando para ela o que ela vai ter que fazer, o que ela vai ter que mudar naquele projeto para dar certo. Mas a pessoa ela não está conectada com a sua alma, ela não acredita na intuição, ela acha que aquilo lá, é besteira minha, eu que devo estar delirando. E não é o poder dela falando, né? A importância da ação. Acreditar e conceber é apenas o começo do processo. Né? A gente começa assim, eu acredito, né? Eu acredito e vou fazer as coisas acontecerem, é o começo. Mas nós precisamos impor uma ação naquilo. Porque simplesmente as pessoas falam, eu acredito, é que nem aquela pessoa que quer que apareça um ser de luz legal, então ela vai lá, ela ora, né? Ela ajoelha, faz uma oração. Amado, querido Pai Celestial, né? Traga para mim um cara que seja crente, um cara que seja honesto, um cara que seja bom, que me traga responsabilidade, patati, patatá. Tá. Aí ela pega, vai na igreja, vem para casa, vai na igreja, vem para casa. Ela não sai lugar nenhum para procurar o tal do ser que ela pediu. Como que ela vai conseguir? Não existe isso. Não existe. Milagre não acontece. A pessoa ela precisa batalhar e imprimir uma ação. Falar, não, eu quero uma pessoa assim. Começar a aparecer isso nos lugares, né? Que ela vai encontrar a pessoa. Agora, se ela fica achando que vai vir na porta da casa dela, não vem. E hoje tem muita facilidade. Você encontra na internet. Né? De repente, você está lá fazendo um trabalho, teclando, aparece uma pessoa lá na sua rede social. Oi, tudo bem? De onde você é? Né? E começa a conversar e acaba num relacionamento. Né? É isso que a pessoa precisa ter em mente. Tá? Mas ela não tem, ela não faz a coisa acontecer, ela não move uma ação, ela fica esperando que Deus que vai trazer na porta, vai fazer um milagre, não faz.
A ação é um componente indispensável. É o que eu falei, o cara se forma engenheiro, ele quer ser engenheiro. Se forma engenheiro, se formou e fica dentro de casa, lá não sai para batalhar, para ver um emprego, uma empresa onde ele queira trabalhar, saber quais são as qualificações pedidas naquela empresa, atualizar sua carreira, desenvolver, né? Outros querem mudar, querem morar sozinho, querem ser responsável pelas suas finanças, mas daí quer que o baralho, né, que o tarô adivinhe se vai dar certo, né? Ela precisa fazer um plano. Olha, eu vou gastar tanto de aluguel, vou gastar luz, vou gastar na água, vou ter que pagar condomínio se for morar num apartamento. Eu vou ter o dinheiro para pagar tudo isso? Se ela tiver, muito que bem. Se ela não tiver, não adianta. Ah, não, mas eu quero morar sozinha. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ver dentro do seu interior qual é o dom que ela tem, além daquele trabalho que ela tem, vai desenvolver paralelamente para ela ter a renda suficiente e sair de onde ela está. Mas sem planejamento não é possível, porque no final do mês aparecem as contas, não vai estralar o dedo para que as contas fiquem pagas. Não é assim que é o processo, né? Transformar a crença em realidade sem ação, as ideias permanecem apenas no campo do pensamento, né? Se a pessoa não impõe uma ação, aquilo fica só no pensamento, ela não vai realizar nunca aquilo lá. O sucesso vem da aplicação. Ele consiste em esforços na direção dos nossos objetivos, guiados por uma crença inabalável no sucesso. Quando a pessoa ela acredita, ela vai até as últimas consequências para fazer a coisa acontecer. Superando limitações e autoimpostas, né? Este é um dos maiores desafios a enfrentar. Muitas vezes somos nós mesmos que colocamos barreira, né, nos nossos caminhos, nos nossos projetos, baseado no quê? No medo, né? No medo. Dúvida. Ah, mas será mesmo? Será que eu tenho capacidade para fazer aquilo? Ah, mas será que eu vou conseguir? Tanta gente tentou e não conseguiu, né? Isso é crença limitante. A pessoa está se baseando naquele que não teve o ânimo para dar prosseguimento e fica achando que ele também não vai conseguir. É errado isso. Acreditar que somos incapazes ou que algo está além do nosso alcance é o primeiro obstáculo a ser superado. O ser humano ele tem que ter em mente que ele é capaz de cocriar o que ele quiser para ele. O que ele quiser, basta que ele empreenda uma ação, que ele faça o projeto e faça a coisa acontecer. Ao reprogramar a nossa mente para acreditar no nosso potencial, né, ilimitado, o ser humano ele tem um potencial ilimitado. Isso comprovado cientificamente. Começamos a derrubar todas essas barreiras. Quando você começa a colocar na sua cabeça, eu sou capaz, eu vou conseguir, mas não tem quem vai tirar aquilo da sua cabeça e você consegue. Porque é a sua verdade. E você vai batalhar, você vai lutar por aquilo e você vai conseguir. É preciso expandir nossos horizontes mentais e desafiar as limitações que impomos a nós mesmos. Nós é que impomos limites em nós. Porque nós sempre vamos pensar, eu não consigo, eu não vou fazer, não. E desanima. Né? Daí a pessoa não faz aquilo que ela queria, ela fica doente, porque ela se sente um fracassado, se sente impotente perante as coisas da vida, e não é por aí que as coisas funcionam. Cada vez mais vai ficando uma pessoa amarga, uma pessoa descontente com ela mesma, se sentindo incapacitada de fazer as coisas acontecerem. Isso é péssimo. Atrapalha o relacionamento, atrapalha o setor financeiro, o setor profissional, a saúde, atrapalha tudo, porque não tem um equilíbrio. A pessoa não consegue o equilíbrio, ela se sente incapaz para tudo. Né? Então, todos nós temos de criar a vida que desejamos. Né? Ah, eu quero minha vida assim, eu vou fazer minha vida assim. Ah, mas na religião, não importa o que a religião pensa, é você que tem que fazer com você mesmo.
Por isso que eu falo que tem que acabar com as crenças limitantes, né? Com os dogmas impostos pela religião, porque não condiz com a gente. Se não condiz, para que você vai ficar batalhando naquilo que não tem nada a ver? Né? Seja na busca por um objetivo pessoal, na realização de um sonho ou na superação de desafios. Nós precisamos acreditar em nós mesmos e agir com determinação e fé. A mente é o ponto de partida para todas as realizações. Quando a utilizamos com foco, com crença e ação, não há limites para o que podemos alcançar. Somos nós que nos limitamos, porque a mente não tem limite. Ela não para nunca. Você nunca vai conseguir fazer a mente parar, ela sempre vai criando, criando e criando mais coisas. Pode ver, a pessoa, quando ela acredita nela, que ela tem fé, ela não para de criar, ela cria uma coisa aqui, daqui a pouco ela está criando outra, ela fica o tempo todo buscando, procurando, tentando entender, tentando fazer as coisas acontecerem ao seu redor. Essas são as pessoas curiosas. A gente precisa ser curioso, despertar em nós o senso da curiosidade, saber como acontece isso, eu vou fazer acontecer na minha vida, eu quero isso, eu vou mudar minha vida a partir de agora, não quero mais isso, não está legal, não estou sentindo bem, não é isso que a minha alma quer, eu vou fazer o que a minha alma quer e vou investir tudo que eu puder para fazer acontecer as coisas. E é assim que nós conseguimos criar e co-criar as coisas para nós. Né? Só que, de repente, a religiosidade, ela veio, ela atrofiou, a educação é mal desenvolvida, né? Não trabalha esse lado do ser humano. Né? A educação, acho que só vai ensinar matemática, física, química, biologia, história, que não tem nada a ver, geografia, coisas que, se a pessoa quiser, ela vai buscar sozinha, ela aprende. Nunca ninguém ensinou, você tem um poder mental que você pode desenvolver, e o medo que as pessoas sejam mais inteligentes, aonde fica? Por que a igreja não fala que a gente é capaz de cocriar através da fé? Porque desmistifica tudo o que eles vêm ensinando até hoje, que tem um Deus sentadinho lá em cima numa nuvem fazendo as coisas acontecer na vida da gente. Porque tem pessoas que acreditam nisso. Pode ver aquelas pessoas acomodadas lá sentadas esperando a morte chegar. Tem até uma música do Raul Seixas. Raul Seixas, ele era super evoluído. Pena que ele acabou se suicidando, né? Porque por uma overdose, aí é um suicídio, judiação, porque não tinha um líder, né? Aqueles meninos da década de 60, né? Que morreram tudo por causa da droga, foi porque eles não tinham um líder religioso, alguém para orientá-los, mas eles se revoltaram contra o sistema, né? Quem não assistiu a peça Hair, né, sabe do que eu estou falando, na Califórnia, né, onde os meninos eram chamados para ir servir no Vietnã e acabavam ficando por lá porque eles morriam na guerra do Japão e Estados Unidos, e para todo pai americano, servir a América deve ser um ato de bravura, e mandava os filhos jovens ainda, e muitos perderam a vida por conta disso. E o que eles fizeram? Fizeram uma grande fogueira no centro da Califórnia e começaram a queimar todas as notificações do governo. E daí, sabe o que o governo fez? O governo começou a dar droga para eles, né? Falando, olha, nós damos isso para vocês irem para a guerra. E como eles não tinham líder nenhum que orientasse, né? E na época, os Beatles achavam que eles eram o culpado daquilo tudo e foram na Índia buscar um guru para orientar aqueles meninos, mas já era tarde demais, porque a droga já tinha consumido todos eles. Essa foi a primeira tentativa da raça humana para se ver livre, né, do capitalismo, para se ver livre dessas crenças limitantes que colocam na cabeça da gente. Eles tentaram sair da Matrix, eles tentaram, mas não conseguiram. Essa era a boa nova. Né? Nós perdemos muitos jovens por conta disso. E o Raul Seixas, ele falava, eu não vou ficar no meu apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, eu vou fazer a vida acontecer. Ele falava, eu nasci há 10 mil anos atrás. Ele não nasceu há 3 mil anos atrás, quando apareceu o Sananda e o cristianismo, não. Ele falava, eu nasci há 10 mil anos atrás. Né?
É isso que nós temos que buscar. Entender. A história é isso, mas vê se a escola conta esse tipo de história. Não conta. Ela não conta. Né? Que nem aquela música lá, Hotel Califórnia. O que ele quer dizer? Não quer dizer de um Hotel Califórnia. Quer dizer que a Califórnia, com todo aquele luxo, carro, aqueles carros de marca, aquelas lojas chique, quando você vai entrando, se vocês podem pegar a tradução da música, né? A pessoa, quando vai passando pela Califórnia, na estrada, já começa a sentir o cheiro de eucaliptus, que é a maconha em mexicano, né? Quando ela começa a sentir o cheiro, ela não volta mais, mesmo sabendo que a hora que ela entra no vício da droga, ela acaba morrendo, porque ela não consegue sair mais. Mas aí ele fala, não, que aquilo vai chamando, e a pessoa acaba indo, entra naquele esquema da Califórnia ali, que é tudo só luxo, e acaba morrendo. Só que na época eles não podiam falar que era a Califórnia que fazia isso, né, que era a cidade de Califórnia, lugar de crime, de tudo quanto é coisa, a droga era dada para os adolescentes, pelo próprio governo. Né? Então, eles faziam o quê? Ele fez a música que era Hotel Califórnia. Né? E daí surgiu a peça Hair, surgiram os hippies que se revoltaram, começaram a pregar o nudismo, se perderam na droga, porque não tinha uma pessoa com consciência para orientá-los, que dizer que não era daquele jeito que eles tinham que fazer. A liberdade não é você usar droga. Ninguém precisa usar uma droga para ser livre. Basta que ele acredite que ele tem um poder mental, que ele se torna livre. É isso que precisa acontecer. Tá? E era isso que eu queria deixar para vocês, porque agora eu vou para o outro canal, né, para fazer umas tiragens de cartas lá. Namastê.